O relógio marcava 7h30 da manhã, quando a campainha tocou na mansão dos Almeida, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Gustavo Almeida, empresário do ramo imobiliário de 42 anos, respirou fundo antes de desativar o alarme. Desde o falecimento de sua esposa Renata, há 8 meses, qualquer rotina se tornava um desafio. Ele ajeitou rapidamente o cabelo grisalho nas têmporas e abriu a porta, encontrando uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos cacheados presos num coque simples, olhos castanhos atentos e uma postura digna apesar da roupa simples. Bom dia, sou Yara Oliveira. Vim para a entrevista, do trabalho de faxineira. Pontual, Gustavo observou consultando o relógio. Entre, por favor. A agência de empregos havia mandado o 7º currículo em menos de 3 meses. As outras 6 faxineiras não haviam durado mais que 2 semanas cada uma. O problema não era o salário generoso, nem as condições de trabalho. O problema era Luísa, a filha de 9 anos de Gustavo. Aguarde na sala, por favor. Vou buscar seus documentos no escritório. Ele indicou o sofá bege de couro. Yara assentiu, sentando-se na beirada, observando discretamente o ambiente. A mansão era um monumento ao luxo discreto. Pisos de mármore italiano, obras de arte brasileiras contemporâneas, mobília de design assinado. Mas havia algo estranho no ambiente. As cortinas estavam sempre semicerradas, dando um ar sombrio a um lugar que claramente fora projetado para ser luminoso. Havia poucos objetos pessoais à vista, exceto por uma série de porta-retratos virados para baixo nas prateleiras. A senhora tem experiência com crianças? Gustavo perguntou ao retornar, folheando os documentos. Sim, trabalhei como babá antes de me especializar em serviços domésticos. Também tenho sobrinhos. Yara respondeu com simplicidade. Gustavo hesitou antes de falar, escolhendo as palavras. Preciso ser sincero. Minha filha Luísa está atravessando um momento difícil. Ela não tem reagido bem a estranhos na casa desde o falecimento da mãe dela. Yara assentiu com compreensão. E como ela demonstra isso? Bem, a última faxineira disse que Luísa jogou tinta nos lençóis recém-trocados. A anterior encontrou sal no açucareiro e açúcar no saleiro. A quarta precisou de pontos quando Luísa, acidentalmente, deixou cacos de vidro no chão da cozinha. Yara não se abalou. Entendo. A menina está expressando sua dor da maneira que consegue. Gustavo a estudou com curiosidade. A maioria das pessoas diz que ela precisa de disciplina. A maioria das pessoas não compreende o luto infantil, Sr. Almeida. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, interrompido por passos leves descendo a escadaria. Uma menina pequena, de cabelos castanhos ondulados e olhos verdes, nitidamente puxados da mãe, parou no último degrau. Estava de pijama ainda, segurando um coelho de pelúcia desgastado pelo uso. Papai? Luísa chamou, sua voz oscilando entre curiosidade e desconfiança ao notar a presença de Yara. Filha, esta é a senhora Oliveira. Ela veio para a entrevista de emprego. A menina franziu o senho, sua expressão endurecendo instantaneamente. Mais uma? Quanto tempo essa vai durar? 2 dias? 3? Luísa! Gustavo repreendeu, constrangido. Tudo bem, Yara interveio com um sorriso sereno. É um prazer te conhecer, Luísa. Você pode me chamar de Yara. Não preciso saber seu nome. Você não vai ficar aqui muito tempo. A menina respondeu, descendo o restante dos degraus e desaparecendo na direção da cozinha. Gustavo suspirou pesadamente. Me desculpe pelo comportamento dela. Não há necessidade de desculpas. Posso começar hoje? O homem arqueou as sobrancelhas, surpreso. Mesmo depois disso? Especialmente depois disso, Yara respondeu com firmeza. Nas horas seguintes, Yara trabalhou em silêncio, familiarizando-se com a casa enquanto Luísa a observava de longe, como um pequeno predador estudando uma presa. Gustavo se retirou para seu escritório em casa. Desde o falecimento de Renata, ele reduziu drasticamente as idas à empresa, deixando a gestão para seus sócios e diretores. Ao meio-dia, Yara preparava o almoço quando Luísa entrou na cozinha. A menina ficou parada, observando cada movimento da nova funcionária. Você gosta de strogonoff?
Yara perguntou, sem desviar o olhar das panelas. Luísa não respondeu, mas seu estômago roncou audivelmente, arrancando um sorriso discreto de Yara. A faxineira continuou cozinhando, atuando como se a presença silenciosa da menina fosse completamente normal. Minha mãe fazia estrogonofe com champignon extra, Luísa finalmente falou a voz baixa. Yara virou-se para ela. É mesmo? Que coincidência! Estou colocando champignon extra também. A menina se aproximou um pouco, espiando a panela. Ela também colocava batata palha direto no prato, não na panela. Batata na panela fica mole, Yara concordou. Vou servir à parte. Uma pequena faísca de interesse surgiu nos olhos de Luísa, rapidamente suprimida quando o celular de Gustavo tocou no andar de cima. A menina aproveitou a distração de Yara para pegar sal e despejar uma quantidade generosa na panela quando a faxineira se virou para pegar pratos no armário. Durante o almoço, Gustavo foi o primeiro a perceber. Luísa, ele começou, com um tom de advertência ao provar o estrogonofe extremamente salgado. Yara, no entanto, comeu uma colherada completa sem demonstrar qualquer reação. Está delicioso. Obrigada pela ajuda com o tempero, Luísa. A menina, que esperava uma explosão, olhou para Yara com uma mistura de surpresa e irritação. Ninguém havia percebido suas sabotagens tão rapidamente, muito menos reagido com tanta calma. Após o almoço, enquanto Gustavo atendia uma videoconferência, Yara começou a limpar a sala de estar. Luísa a seguiu, cada vez mais frustrada com a resistência da nova faxineira às suas provocações. A mulher limpava os móveis com cuidado, tirando o pó dos porta-retratos sem olhar para as fotografias. Quando chegou a uma moldura de prata virada para baixo, Luísa subitamente correu e tentou arrancá-la das mãos de Yara. Não toque nisso, é da minha mãe, gritou a menina, puxando o porta-retrato com força. Na disputa, a fotografia caiu no chão, o vidro rachando com o impacto. Luísa ficou paralisada, olhando para a imagem de sua mãe sorrindo em uma praia, agora sob o vidro quebrado. Você estragou a foto dela. A menina explodiu com lágrimas brotando de seus olhos. Eu te odeio. Odeio todos vocês. Quero minha mãe de volta. Yara se ajoelhou lentamente, recolhendo o porta-retrato com cuidado. Em vez de repreender Luísa ou se defender, ela olhou para a fotografia longamente, seu próprio rosto suavizando em uma expressão de reconhecimento. Renata, ela sussurrou, acariciando o vidro trincado. Luísa parou de gritar instantaneamente. Você conhecia minha mãe? Yara levantou os olhos, encontrando o olhar confuso da menina. Sim, eu conhecia. Muito bem, na verdade. Está mentindo, Luísa acusou, mas sua voz vacilou. Ela tinha uma pequena cicatriz no queixo do lado direito, não é? De quando caiu de bicicleta aos 12 anos. E adorava sorvete de pistache mesmo sendo uma cor estranha. Os olhos de Luísa se arregalaram. Como você sabe disso? Yara sorriu com gentileza. Porque nós duas caímos daquela bicicleta. Eu estava na garupa. A menina ficou imóvel, absorvendo a informação. Sua expressão oscilava entre desconfiança e uma desesperada vontade de acreditar. Também sei, Yara continuou suavemente, que ela cantava Brilha, brilha, estrelinha, para você dormir, mesmo quando você dizia que já estava grande demais para canções de ninar. Foi como se uma represa se rompesse dentro de Luísa. A menina avançou para Yara, não com agressividade, mas caindo em seus braços em um abraço desesperado. Os soluços que se seguiram eram profundos, vindos de um lugar que havia sido reprimido por meses. Yara a abraçou com firmeza, balançando-a gentilmente enquanto acariciava seus cabelos. Eu sinto tanta falta dela. Luísa chorou contra o ombro da mulher. Dói tanto. Eu sei, pequena, eu sei. Yara respondeu, sua própria voz embargada. Sua mãe era incrível, e ela te amava mais que tudo no mundo. Gustavo, atraído pelos gritos, paralisou-se na porta da sala ao testemunhar a cena. Sua filha, que, por meses, rejeitara qualquer contato físico além do essencial, agora se agarrava a uma estranha como se sua vida dependesse disso. Confuso e alarmado, ele deu um passo à frente,
mas parou quando viu Yara sussurrar algo no ouvido de Luísa, que fez a menina assentir e gradualmente se acalmar. Enquanto observava a nova faxineira reconfortar sua filha com uma intimidade desconcertante, uma única pergunta ecoava na mente de Gustavo. Quem era realmente Yara Oliveira? Naquela noite, após colocar uma Luísa estranhamente dócil para dormir, Gustavo esperou no terraço da mansão. A cidade de São Paulo estendia-se à sua frente, um tapete de luzes contra o céu escuro. Ele girava distraidamente o copo de uísque nas mãos quando ouviu passos suaves se aproximando. Ela dormiu? Perguntou sem se virar. Sim, respondeu Yara. Pediu para deixar a luz do corredor acesa. Como você fez? Ele questionou finalmente, virando-se para encará-la. 6 psicólogos infantis, 2 psiquiatras, e nada conseguiu o que você fez em menos de um dia. Yara permaneceu em silêncio por um momento, como se considerasse cuidadosamente sua resposta. Não foi o que eu fiz, foi quem eu sou. E quem exatamente é você, Yara Oliveira? Gustavo perguntou, sua voz oscilando entre curiosidade e desconfiança. Acho melhor nos sentarmos para essa conversa, ela sugeriu. Gustavo indicou a poltrona de vime em frente à sua. Quando Yara se acomodou, ele notou que ela trazia uma pequena bolsa de tecido surrado. O senhor ama sua filha, ela começou. Não como uma pergunta, mas uma constatação. Mais que tudo no mundo. E amava sua esposa. Um lampejo de dor cruzou o rosto de Gustavo. Sim, muito. Então vou direto ao ponto. Eu conheci Renata. Não casualmente, como dei a entender para Luísa. Ela abriu a bolsa e retirou uma fotografia antiga, entregando-a a Gustavo. Nós crescemos juntas. A fotografia mostrava 2 adolescentes abraçadas, sorridentes, em frente a um muro grafitado. Uma delas era inconfundivelmente Renata, com seus olhos verdes expressivos. A outra era uma versão mais jovem de Yara. Paraisópolis, ela explicou, notando o olhar questionador de Gustavo ao fundo da imagem. Crescemos lá, na mesma rua, no mesmo prédio. Gustavo examinou a fotografia, atônito. Em 8 anos de casamento, Renata nunca mencionara uma amiga de infância chamada Yara. Na verdade, ela raramente falava sobre sua vida antes da faculdade. Por que minha esposa nunca falou de você? Yara respirou fundo. Porque quando Renata entrou na USP com bolsa integral, ela começou uma nova vida. Uma vida que eventualmente não tinha espaço para mim. As palavras pairaram no ar como fumaça. Gustavo conhecera Renata na universidade, onde ela cursava arquitetura e ele, administração. Ele sabia que ela vinha de origens humildes. Isso sempre fora parte de sua admiração por ela, sua determinação em superar as circunstâncias. Mas os detalhes sempre permaneceram nebulosos, como se Renata tivesse erguido uma parede entre seu passado e seu presente. Continue, ele pediu, servindo outro copo de uísque para si mesmo e oferecendo água para Yara, que aceitou com um aceno. Éramos inseparáveis desde os 6 anos. Dividíamos tudo, comida, roupas, sonhos. Estudávamos juntas todos os dias. Renata sempre foi brilhante, sabe? Enquanto eu me esforçava para entender matemática, ela resolvia problemas complexos como se fosse brincadeira. Gustavo sorriu involuntariamente. Essa era a Renata que ele conhecera, mente aguçada, solucionadora de problemas. Quando fizemos 17 anos, Yara continuou, prometemos uma à outra que, não importasse o que acontecesse, sempre cuidaríamos do que a outra tivesse de mais precioso. Ela fez uma pausa. Foi um pacto de adolescentes, sabe? Daqueles que você faz com toda a seriedade do mundo naquela idade. O que aconteceu depois? Gustavo perguntou, já suspeitando da resposta. Renata conseguiu a bolsa. Mudou-se para uma república estudantil. No começo ela voltava todo final de semana, me contava sobre as aulas, os professores, os novos amigos. Então foram ficando quinzenais, mensais, até que Yara desviou o olhar para a cidade. Até que as visitas pararam. Os telefonemas se tornaram raros. Gustavo sentiu um aperto no peito. Conhecera Renata no 2º ano da faculdade. Naquela época, ela já frequentava círculos da elite paulistana, adaptando-se como um camaleão talentoso. Nunca imaginou o custo emocional dessa transformação.
Foi quando ela conheceu você, Yara disse sem acusação na voz. E sua família? Minha família, Gustavo repetiu, uma nota amarga em sua voz. Especialmente minha mãe, imagino. Yara assentiu. Não a culpo, Gustavo. Renata fez escolhas. Escolhas difíceis, mas dela. Quando vocês ficaram noivos, recebi um último telefonema. Ela estava chorando. Disse que sua mãe havia deixado claro que, para ser aceita na família Almeida, ela precisava cortar todos os laços com seu passado em Paraisópolis. E você nunca mais a viu. Não pessoalmente. Acompanhei sua vida pelas redes sociais de longe. Vi quando Luísa nasceu. Como Renata parecia feliz nas fotos. Ela era, Gustavo afirmou. Feliz, quero dizer. Pelo menos eu acreditava que sim. Um silêncio pesado caiu entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes da cidade. Por que agora? Gustavo finalmente perguntou. Por que procurar esse emprego justamente agora? Yara retirou outra fotografia da bolsa. Desta vez, uma imagem de jornal. Uma pequena nota sobre o falecimento de Renata Cardoso Almeida, esposa do empresário Gustavo Almeida, após complicações decorrentes de um aneurisma. Quando soube, fiquei arrasada. Mas o que realmente me trouxe até aqui foi isso. Ela mostrou a tela do celular, uma reportagem sobre Gustavo Almeida assumindo a presidência do Instituto Novo Futuro, em homenagem à falecida esposa. A matéria mencionava brevemente as dificuldades de adaptação da filha do casal. Lembrei do nosso pacto. Cuidar do que a outra tem de mais precioso. Renata sempre dizia que, se um dia tivesse filhos, eles seriam seu maior tesouro. Então você veio para cumprir uma promessa de adolescência? Gustavo perguntou, incredulidade em sua voz. Vim porque uma parte de Renata vive em Luísa, e porque ninguém além de mim conheceu Renata antes de ela se tornar a senhora Almeida. Sua filha está sofrendo porque perdeu a mãe sem realmente conhecê-la por completo. Gustavo se levantou abruptamente, caminhando até a balaustrada do terraço. As palavras de Yara o atingiam como flechas certeiras, expondo feridas que ele nem sabia que possuía. Sabe o que Luísa me perguntou no mês passado? Ele falou de costas para Yara. Ela me perguntou se a mãe tinha algum livro favorito na infância. Eu não soube responder. 8 anos casados, e eu não sabia dizer qual era o livro favorito da minha própria esposa quando criança. Era O Pequeno Príncipe, Yara respondeu suavemente. Renata o leu tantas vezes que as páginas começaram a se soltar. Ela as colava de volta com fita adesiva. Gustavo se virou lentamente, seus olhos úmidos. O que mais? Ela tinha medo de baratas, colecionava pedrinhas coloridas que encontrava na rua. Seu sabor de pizza favorito era calabresa com cebola, e ela sabia todas as capitais do mundo, porque sonhava em viajar um dia. Cada detalhe era como um tesouro desenterrado, fragmentos da mulher que ele amara, mas nunca conhecera completamente. Quero acreditar em você, Gustavo admitiu. Mas entenda minha posição. Você aparece do nada conquistando minha filha com informações que qualquer pessoa próxima a Renata poderia saber. Yara se levantou, encarando-o com dignidade. O que você quer como prova? Tenho fotos, cartas antigas, até um diário que dividíamos. Posso trazer vizinhos de Paraisópolis que nos conheceram. Dona Zuleide, que cuidava de nós quando nossas mães trabalhavam. Seu Jorge, o dono da mercearia que nos deixava pegar doces fiado quando éramos crianças. Não será necessário, Gustavo respondeu após um momento. Tem algo nos seus olhos. A maneira como fala dela. Não é algo que se possa fingir. Então você acredita em mim? Estou inclinado a acreditar. Mas preciso que entenda uma coisa. Luísa é tudo que me resta. Se isso for algum tipo de... Ele hesitou buscando a palavra. Golpe? Yara completou, uma sombra de mágoa em seus olhos. Não estou atrás do seu dinheiro, Gustavo. Tenho minha vida, meu trabalho. Vim porque... Ela parou, como se reunisse coragem. Vim porque também estou de luto. Perdi minha melhor amiga 2 vezes, a primeira para este mundo ao qual ela escolheu pertencer. A segunda, para sempre. O silêncio que se seguiu tinha um peso diferente, carregado não de desconfiança, mas de um reconhecimento mútuo da dor.
Se eu permitir que você continue aqui, Gustavo finalmente falou, será com algumas condições. Estou ouvindo. Primeiro, manteremos sua verdadeira conexão com Renata entre nós, por enquanto. Quero observar como Luísa responde à sua presença antes de complicarmos as coisas. Yara assentiu. Compreensível. Segundo, quero que me conte tudo sobre Renata. Cada memória, cada história. Não para mim, mas para que eu possa compartilhá-las com Luísa quando for apropriado. É justamente o que pretendo fazer. E terceiro. Ele hesitou. Preciso verificar seu histórico. Nada pessoal, apenas diligência básica. Tenho uma filha para proteger. Faça o que precisar, Yara respondeu com serenidade. Não tenho nada a esconder. Gustavo estendeu a mão, que Yara apertou firmemente. Um acordo silencioso estava selado. Uma última coisa, ela acrescentou soltando sua mão. Gostaria de continuar como faxineira, não como algum tipo de convidada especial. Renata valorizava o trabalho honesto acima de tudo, e Luísa precisa de estabilidade, não de mais mudanças. Gustavo assentiu, surpreendendo-se com o respeito que começava a sentir por aquela mulher. Como preferir. Naquela noite, enquanto Yara voltava para seu pequeno apartamento no bairro do Ipiranga, Gustavo permaneceu acordado, folheando álbuns de fotografias. Em cada imagem de Renata, ele agora procurava traços daquela jovem de Paraisópolis que nunca conhecera. E pela primeira vez em meses, sentiu uma fagulha de esperança. Talvez, através das histórias de Yara, Luísa pudesse recuperar algo da mãe que perdera. Talvez todos eles pudessem. A transformação na casa dos Almeida durante as semanas seguintes foi sutil, mas inegável. Como um jardim despertando após um longo inverno, pequenas mudanças floresciam diariamente. As cortinas, antes perpetuamente semicerradas, agora se abriam para receber o sol. Os porta-retratos de Renata, que por meses permaneceram virados para baixo, voltaram à posição original. Seu sorriso novamente visível em cada cômodo. Yara cumpria suas funções como faxineira com eficiência discreta, mantendo a casa impecável. Mas era nos momentos entre as tarefas que a verdadeira magia acontecia, quando ela se sentava com Luísa e, como quem não quer nada, deixava escapar fragmentos do passado. Sua mãe tinha a risada mais contagiosa do mundo, comentou Yara certa tarde, enquanto dobrava roupas no quarto da menina. Quando começava a rir, não conseguia parar. Ficava vermelha, sem fôlego, às vezes até com soluços. Luísa, que desenhava sentada na cama, levantou os olhos com interesse. Como a minha risada? Yara sorriu. Exatamente como a sua. É impressionante como você puxou isso dela. A menina considerou a informação, guardando-a como uma joia preciosa. O que mais eu puxei dela? Bem, além dos olhos verdes, a teimosia, com certeza. Quando sua mãe decidia algo, ninguém no mundo conseguia fazê-la mudar de ideia. Papai sempre diz que sou teimosa como uma mula, Luísa comentou com um misto de orgulho e preocupação. É um elogio, sabia? Foi essa determinação que ajudou sua mãe a conquistar tudo o que conseguiu na vida. Essas conversas aconteciam naturalmente, sem forçação. Yara nunca impunha memórias, apenas as oferecia como quem compartilha um segredo valioso. E Luísa, faminta por qualquer conexão com a mãe, absorvia cada palavra. Gustavo observava essa dinâmica, com um misto de gratidão e melancolia. Certa noite, após colocar Luísa para dormir, ele encontrou Yara na cozinha, preparando-se para ir embora. Ela pediu para ouvir mais histórias sobre quando a mãe dela era criança. Ele comentou, encostando-se no batente da porta. Sim, Yara respondeu, arrumando sua bolsa. Contei sobre a vez que Renata organizou uma peça de teatro no bairro. Ela tinha apenas 10 anos, mas convenceu todos os adultos a ajudarem. Escreveu o roteiro, distribuiu os papéis, costurou as fantasias com retalhos, foi um sucesso. Arrecadamos dinheiro para reformar a pracinha. Gustavo balançou a cabeça maravilhado. Ela nunca me contou isso. Há muitas histórias que ela não contou, Yara observou sem rancor. Algumas pessoas precisam deixar o passado para trás para construir o futuro. Você acha que foi isso?
Ou foi pressão da minha família? Yara ponderou antes de responder. Provavelmente um pouco dos dois. Renata sempre sonhou grande, mas também era sensível à rejeição. Quando conheceu sua família... Eles podem ser bastante intimidadores, Gustavo completou. Um silêncio compreensivo pairou entre eles. Por que você nunca casou? Gustavo perguntou abruptamente, surpreendendo a si mesmo com a pergunta pessoal. Yara o encarou com uma mistura de surpresa e diversão. Quem disse que nunca casei? Oh, desculpe, eu presumindo... Casei aos 22, ela explicou. Com um professor de educação física. Durou 3 anos. Ele queria filhos imediatamente. Eu queria terminar minha formação como técnica de enfermagem. Incompatibilidade de objetivos, como dizem. Você é enfermeira? Gustavo perguntou, genuinamente surpreso. Técnica de enfermagem. Trabalhei no Hospital das Clínicas por 6 anos, depois em uma clínica particular em Santo Amaro. E agora está limpando minha casa. O comentário saiu mais ríspido do que Gustavo pretendia. Yara, no entanto, não se ofendeu. Agora estou exatamente onde preciso estar, ela respondeu com serenidade. Profissões são apenas rótulos, Gustavo. O que importa é o propósito. Antes que pudesse responder, o interfone tocou. Gustavo franziu o senho. Eram quase 9 da noite, hora incomum para visitas. Senhor Almeida, sua prima Débora está aqui, anunciou o segurança do condomínio. Gustavo suspirou. Deixe-a entrar. Virando-se para Yara, explicou. Minha prima, não se preocupe, não deve demorar. Minutos depois, uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos loiros perfeitamente arrumados e roupas de grife entrou na casa como um furacão elegante. Gustavo, você não atende minhas ligações há 1 semana. Tive que vir pessoalmente ver se estava tudo bem com vocês. Oi, Luizinha deve estar dormindo e mamãe está preocupadíssima. Você sabe como ela fica quando... Débora interrompeu seu monólogo ao notar Yara. Oh, desculpe, não sabia que tinha visita. Esta é Yara Oliveira, nossa nova funcionária. Gustavo apresentou formalmente. Ah, claro. Débora sorriu, seu olhar avaliando Yara dos pés à cabeça. A nova governanta. Faxineira, Yara corrigiu educadamente. Com licença, já estou de saída. Não precisa ir por minha causa. Débora insistiu com falsa cortesia. Já terminei meu expediente. Yara respondeu simplesmente. Até amanhã, Sr. Almeida. Gustavo assentiu, sentindo um estranho desconforto ao vê-la sair. Assim que a porta se fechou, Débora abandonou o sorriso. Sr. Almeida? Sério, Gustavo? Desde quando você permite tanta formalidade? A Juliana tratava você pelo primeiro nome. Juliana era babá com curso universitário, não faxineira. Ele respondeu automaticamente, repetindo a lógica que antes parecia tão natural para ele. Exatamente meu ponto, Débora afirmou, seguindo-o até a sala. Aliás, por que contratar apenas uma faxineira? Você sempre teve equipe completa, babá, governanta, faxineira, motorista. Estou simplificando as coisas. Luísa não precisa de babá, já tem 9 anos, e eu mesmo posso levá-la à escola. Débora estudou o primo com olhos analíticos. Você está diferente. Estou me adaptando, ele corrigiu, servindo-se de um copo d'água. Ofereceu alguma para a visita? A conversa derivou para assuntos familiares. O aniversário da matriarca que se aproximava, problemas com um tio alcoólatra, atualizações sobre primos distantes. Débora, como sempre, era o epicentro das fofocas da família Almeida. Mas enquanto falava, seus olhos perscrutadores notavam as pequenas mudanças na casa. Os porta-retratos de Renata, ela observou de repente, estão todos de volta. Gustavo assentiu. Luísa pediu. E aquilo? Débora apontou para um desenho infantil fixado na geladeira. Uma figura de mulher com cabelos castanhos e um grande sorriso. É novo. Luísa desenhou a mãe ontem, quis colocar na geladeira. Débora estreitou os olhos. Gustavo, o que está acontecendo? Você me ligou há 1 mês devastado porque Luísa tinha outro surto na escola. Agora, de repente, tudo são flores, desenhos felizes e porta-retratos. Ela está melhorando, Débora, finalmente processando o luto. Coincidentemente, desde que a nova faxineira chegou,
Questionou com suspeita evidente. Gustavo desviou o olhar. Yara tem um jeito especial com crianças. Yara, Débora repetiu o nome lentamente. Primeira vez que te ouço chamar uma funcionária pelo primeiro nome em anos. Antes que Gustavo pudesse elaborar uma resposta, passos leves foram ouvidos na escada. Luísa apareceu esfregando os olhos sonolentos. Papai, ouvi vozes. Princesinha, Débora exclamou com entusiasmo excessivo. Tia Dé está com saudades. Para surpresa de ambos os adultos, Luísa não recuou como costumava fazer. Ela se aproximou e aceitou o abraço da tia, ainda que sem grande entusiasmo. Oi, tia. Você cortou o cabelo? Débora perguntou, notando o penteado mais curto da sobrinha. A Yara cortou, Luísa respondeu. Igual ao da mamãe quando ela era pequena. Débora lançou um olhar alarmado para Gustavo. A faxineira está cortando o cabelo dela agora? Ela sabe. Cortar cabelo. Luísa defendeu com uma lealdade feroz que surpreendeu o pai. E contou que mamãe usava assim na minha idade. Olha, tia. A menina correu até uma mesa lateral e pegou uma fotografia que Gustavo nunca tinha visto antes. Uma Renata criança, com o mesmo corte de cabelo que Luísa agora exibia orgulhosamente. De onde veio essa foto? Débora perguntou, sua voz agora carregada de suspeitia. Yara trouxe, Luísa respondeu inocentemente. Ela tem um monte de fotos da mamãe criança. E me contou que a mamãe ganhou um concurso de soletração na escola, igual eu ganhei semana passada. Gustavo percebeu tarde demais o erro estratégico. O rosto de Débora alternava entre tons de surpresa e indignação. Luísa, querida, já é tarde, ele interveio suavemente. Volte para a cama, sim? Vou lá te cobrir em 1 minuto. Relutantemente, a menina obedeceu, não sem antes abraçar o pai. Outro gesto que havia desaparecido nos últimos meses e agora retornava gradualmente. Assim que Luísa subiu, Débora cruzou os braços. Gustavo Almeida, o que diabos está acontecendo aqui? Como sua faxineira tem fotos antigas de Renata? É complicado. Descomplique, ela ordenou. Gustavo suspirou, massageando as têmporas. Yara conheceu Renata no passado. No passado quando? Na infância. Elas cresceram juntas em Paraisópolis. Débora arregalou os olhos. Você está me dizendo que contratou uma mulher do passado de Renata? Aquele passado que ela fez questão de deixar para trás. O passado que sua mãe, minha tia, praticamente exigiu que ela abandonasse para ser aceita na família? Não foi intencional, Gustavo defendeu-se. Só descobri depois que ela já estava trabalhando aqui. E manteve ela. Gustavo, você perdeu a cabeça? Essa mulher obviamente está manipulando vocês. Provavelmente quer dinheiro, ou pior. Você não viu como Luísa respondeu a ela? Gustavo argumentou, sua voz endurecendo. Pela primeira vez desde que perdemos Renata, minha filha está rindo de novo, conversando, abraçando. Não vou dispensar a única pessoa que conseguiu essa conexão. Débora respirou fundo, como se falasse com uma criança teimosa. Primo, entendo sua dor. De verdade. Mas você está sendo ingênuo. Essa mulher aparece do nada, cheia de histórias convenientes e fotografias antigas, e de repente se torna indispensável. Não vê o padrão? Que padrão, Débora? O clássico golpe do amigo do passado. Ela provavelmente pesquisou tudo sobre vocês, conseguiu algumas fotos antigas e agora está plantando as sementes para algum tipo de extorsão, emocional ou financeira. Gustavo sentiu a raiva crescer. Você não sabe do que está falando, não? Então me diga, você verificou o histórico dela? Referências, antecedentes criminais? O silêncio de Gustavo foi resposta suficiente. Foi o que pensei, Débora concluiu pegando sua bolsa. Vou investigar essa Yara Oliveira, por você e por Luísa. Quando eu voltar com provas de quem ela realmente é, você me agradecerá. Débora, não se meta nisso. Boa noite, primo. Ela cortou, dirigindo-se à porta. Avise a sua mãe que você está vivo, pelo menos, e tenha cuidado com quem deixa entrar em sua vida e na vida de Luísa. A porta fechou com um clique suave, mas o peso das palavras de Débora permaneceu. Gustavo subiu as escadas lentamente, a mente turbilhonando. No quarto de Luísa,
encontrou a filha não dormindo, como esperava, mas sentada na cama, folheando um álbum de fotografias que nunca tinha visto antes. Papai, ela chamou quando ele entrou. Yara me deu isso hoje. São fotos da mamãe quando era pequena. Olha, essa é a casa onde ela morava. Gustavo sentou-se ao lado da filha, observando as imagens de uma Renata que nunca conhecera. Uma menina magricela com uniforme, escolar remendado, jogando bola numa rua de terra, adolescente com aparelho nos dentes, abraçada a Yara em frente a um muro grafitado, jovem estudante com livros nos braços, o rosto sério de quem carrega o peso das expectativas. Por que você nunca me mostrou essas fotos antes? Luísa perguntou inocentemente. A pergunta atingiu Gustavo como um soco. Como explicar que não possuía essas memórias? Que a Renata que conhecera era uma versão polida, reconstruída para se adequar ao mundo dos Almeida? Eu não as tinha, filha. Por quê? Às vezes, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. As pessoas guardam partes de si mesmas separadas, como gavetas diferentes. Luísa considerou a explicação. Como quando eu guardo os brinquedos que não uso mais, mas não quero jogar fora. Algo assim, Gustavo concordou, admirando a perspicácia da filha. Sua mãe tinha uma vida antes de me conhecer, antes de você nascer, uma vida diferente. E a Yara fazia parte dessa vida? Sim. Então por que a mamãe nunca falou dela para a gente? A pergunta pairou no ar como uma acusação silenciosa. Gustavo percebeu que não podia mais adiar a conversa difícil. Luísa, quando eu conheci sua mãe, minha família, especialmente sua avó, tinha ideias muito rígidas sobre com quem deveríamos nos relacionar. Eles queriam que sua mãe se afastasse de seu passado, de seus antigos amigos. Por quê? A menina franziu o senho. Porque eles eram preconceituosos, Gustavo admitiu, a verdade saindo amarga de sua boca. Eles achavam que pessoas de lugares como onde sua mãe cresceu não eram adequadas para nossa família. Isso é muito idiota, Luísa declarou com a franqueza brutal das crianças. Sim, Gustavo concordou, surpreendendo-se com a simplicidade da conclusão. É idiota mesmo. Luísa virou mais uma página do álbum, revelando uma foto de Renata e Yara, adolescentes usando maquiagem exagerada e roupas improvisadas para alguma festa. Papai? Sim, filha. A mamãe era feliz com você? A pergunta o atingiu como uma flecha certeira. Por que você está perguntando isso? Porque ela sorri diferente nestas fotos, Luísa explicou, apontando para as imagens antigas. Aqui o sorriso dela é grande, mostra todos os dentes. Nas nossas fotos, ela sorri assim. A menina demonstrou um sorriso contido, de lábios fechados. Gustavo sentiu um nó na garganta. Como uma criança de 9 anos podia ver o que ele nunca notara. Sua mãe te amava mais que tudo no mundo, Luísa, ele respondeu, evitando diretamente a pergunta. Disso tenho certeza absoluta. Eu sei, a menina respondeu, fechando o álbum com cuidado. Yara disse que quando a mamãe soube que estava grávida de mim, ela chorou de felicidade por 3 dias. É verdade? Sim, Gustavo confirmou, a memória vívida em sua mente. Ela ficou tão emocionada que não conseguia parar de chorar. Pensei que algo estava errado, mas ela disse que era o dia mais feliz da vida dela. Luísa sorriu, satisfeita. Papai, por que você nunca fala da mamãe? Antes da Yara chegar, você quase não dizia o nome dela. A pergunta era simples, mas cortava fundo. Gustavo respirou profundamente. Por que dói, filha? Dói muito lembrar de alguém que amamos e não está mais aqui. Para mim também dói, Luísa admitiu, sua voz pequena. Mas a Yara disse que quando falamos das pessoas que amamos, elas continuam vivas nas nossas histórias. Acho que ela está certa, não está? Gustavo abraçou a filha, sentindo as lágrimas que há meses reprimia começarem a fluir. Está certíssima, meu amor. E prometo que vou falar mais da sua mãe de agora em diante. Vou te contar todas as histórias que sei. E a Yara pode contar as que você não sabe. Luísa completou com lógica impecável. Sim, Gustavo concordou, um sorriso triste nos lábios. Yara pode nos contar as que eu não sei. Enquanto acalmava Luísa para dormir,
Gustavo não conseguia afastar as palavras de Débora. E se ela estivesse certa? E se Yara fosse uma impostora habilidosa? Mas então, como explicar as fotografias, as histórias, os detalhes íntimos sobre Renata? E mais importante, como explicar a transformação milagrosa em Luísa? Decidiu que na manhã seguinte faria o que deveria ter feito desde o início. Verificaria minuciosamente o passado de Yara Oliveira. Não por desconfiança, mas por diligência. Por Luísa. E talvez também por Renata. A chuva caía implacável sobre São Paulo naquela quarta-feira, transformando as ruas em pequenos rios e o céu em uma massa cinzenta e uniforme. Gustavo observava as gotas escorrerem pela janela de seu escritório corporativo, um espaço que raramente ocupava nos últimos meses. Desde o falecimento de Renata, a sede da Almeida Incorporações havia se tornado um lugar estranho para ele, familiar e alienígena ao mesmo tempo. Senhor Almeida, o investigador chegou. A voz de sua secretária o trouxe de volta ao presente. Gustavo ajeitou a gravata, sentindo-se estranhamente culpado. Mande-o entrar, Clarice. Tadeu Brito entrou na sala com a discrição que sua profissão exigia. Ex-policial, agora investigador particular, tinha construído uma reputação de eficiência e descrição que o tornava o preferido da elite paulistana para assuntos delicados. Brito, Gustavo cumprimentou indicando a cadeira à sua frente. Agradeço a rapidez. Apenas fazendo meu trabalho, respondeu o investigador, abrindo uma pasta sobre a mesa. Tenho as informações que solicitou sobre Yara Oliveira. Gustavo respirou fundo. Nas 2 semanas desde a visita de Débora, ele havia lutado consigo mesmo sobre a necessidade desta investigação. Por um lado, Luísa florescia visivelmente sob a influência de Yara. Por outro, as palavras da prima haviam plantado uma semente de dúvida que não conseguia ignorar. O que descobriu? Yara Oliveira, 42 anos, nascida em Paraisópolis. Brito começou, consultando suas anotações. Filha única de Maria José Oliveira, costureira falecida há 6 anos, e José Antônio Oliveira, pedreiro falecido há 15. Concluiu o ensino médio em escola pública e depois se formou como técnica de enfermagem pelo SENAC. Trabalhou por 6 anos no Hospital das Clínicas e posteriormente na Clínica Santa Cecília em Santo Amaro, especializada em tratamentos oncológicos. Os fatos alinhavam-se perfeitamente com o que Yara havia contado. Gustavo notou com certo alívio. Sobre o relacionamento com sua falecida esposa, Brito continuou. Confirmei que ambas frequentaram a mesma escola primária e moraram no mesmo conjunto habitacional em Paraisópolis. Conversei com 3 antigos vizinhos que confirmaram a amizade próxima entre as duas na adolescência. E o casamento que ela mencionou? Casou-se aos 22 anos com Eduardo Nascimento, professor de educação física, divórcio 3 anos depois, sem filhos. Nada digno de nota. Gustavo assentiu, sentindo-se cada vez mais tolo por ter duvidado. Porém, Brito fez uma pausa calculada. Há alguns pontos que merecem atenção. Que pontos? Nos últimos 2 anos, Yara Oliveira acumulou dívidas consideráveis. Está devendo aproximadamente R$180 mil a diversos credores, incluindo empréstimos bancários, financeiras e cartões de crédito. Gustavo franziu o senho. Isso é inesperado. Tem mais, Brito continuou. Ela deixou o emprego na clínica há 8 meses, após um período de licenças médicas recorrentes. Desde então, trabalhou temporariamente em 3 residências diferentes, nunca permanecendo mais que algumas semanas. Licenças médicas? Ela está doente? Brito consultou seus papéis. Não consegui acesso aos registros médicos específicos, mas encontrei recibos de uma clínica hematológica especializada. Também há registros de compras frequentes em farmácias especializadas em medicamentos de alto custo, principalmente imunossupressores. O escritório subitamente pareceu mais frio. Gustavo levantou-se, caminhando até a janela novamente. Resumindo, ele falou após um momento, Yara Oliveira realmente conheceu minha esposa na infância, realmente trabalhou como técnica de enfermagem, mas está endividada e possivelmente doente. Precisamente, Brito confirmou.
Não encontrei nada que sugira intenções criminosas ou fraudulentas. Nenhum processo, nenhuma queixa anterior. Sua ficha criminal está limpa. Então, por que ela não mencionou as dívidas? Ou a doença? Isso, o investigador fechou sua pasta, é algo que só ela pode responder. Após dispensar Brito com o pagamento acordado, Gustavo permaneceu em seu escritório, os pensamentos num turbilhão. A descoberta das dívidas não o preocupava tanto quanto o mistério da saúde de Yara. Por que esconder uma condição médica? A menos que fosse algo sério, algo que poderia impedir sua contratação. Seu celular tocou, interrompendo suas reflexões. Alô? Senhor Almeida. A voz de Cecília, a coordenadora da escola de Luísa, soava preocupada. Estamos tentando contactá-lo há alguns minutos. Sua filha não está se sentindo bem. O que aconteceu? Ela teve um pequeno desentendimento com alguns colegas. Nada grave, mas está muito chateada e pedindo para ir para casa. Estou no escritório. Levarei uns 40 minutos nesse trânsito. Vocês poderiam... Na verdade, Sr. Almeida, Cecília interrompeu educadamente. Uma senhora já veio buscá-la. Yara Oliveira. Ela está na lista de autorizados que o senhor nos enviou na semana passada. Gustavo lembrou-se da autorização. Havia incluído Yara para casos de emergência, dado que agora ele passava algumas horas no escritório novamente. Certo. Obrigado por avisar. Vou para casa agora mesmo. Quando chegou à mansão, 1 hora depois, encontrou um cenário inesperado. Luísa e Yara estavam na sala, envoltas em cobertores, assistindo O Mágico de Oz, com uma tigela de pipoca entre elas. Sua filha ria, um som que havia se tornado precioso por sua raridade, enquanto Yara fazia comentários engraçados sobre o filme. "Olha, papai chegou!" Luísa exclamou ao vê-lo na porta. "Oi, princesa." Ele se aproximou, beijando-lhe a testa. Soube que não estava se sentindo bem na escola. O sorriso de Luísa esmoreceu um pouco. Algumas meninas estavam falando que eu era estranha por não ter mãe. Fiquei com raiva. "E o que você fez?" Gustavo perguntou, preocupado. "Eu disse que tinha sim uma mãe, só que ela estava no céu. E que tinha também a Yara, que conhecia minha mãe melhor. Que todo mundo." Gustavo lançou um olhar para Yara, que observava a interação com expressão neutra. "Muito bem, filha. Você não fez nada errado." "É o que eu disse a ela", Yara comentou. Luísa se defendeu com palavras, não com agressividade. Isso é amadurecimento. "Vou tomar um banho e depois volto para assistir o resto do filme com vocês, pode ser?" Gustavo propôs, querendo um momento a sós com seus pensamentos. "Tá bom, mas volta logo. Tá na melhor parte." Luísa concordou, já reconcentrada na televisão. No quarto, enquanto trocava o terno por roupas mais confortáveis, Gustavo tentava reconciliar duas realidades contraditórias. A Yara que Brito investigara, endividada, possivelmente doente, com um histórico de empregos curtos, e a Yara que transformara sua casa e devolvera o sorriso à sua filha. Quando desceu novamente, o filme havia terminado, e Luísa fora tomar banho. Encontrou Yara na cozinha preparando um chá. "Obrigado por buscar Luísa hoje", ele começou, encostando-se no balcão. "É o meu trabalho", ela respondeu simplesmente. "Na verdade, não é. Seu trabalho é manter a casa limpa, não ser psicóloga infantil, contadora de histórias e confidente da minha filha." Yara o encarou com firmeza. "Se está desconfortável com meu relacionamento com Luísa, posso me afastar." "Não é isso", Gustavo suspirou. "É que você se tornou indispensável para nós, para Luísa especialmente, e isso me preocupa." "Por quê?" "Porque não sei se posso confiar em você completamente." As palavras pairaram no ar como uma nuvem tóxica. Yara colocou a xícara que segurava sobre o balcão com cuidado calculado. "O que exatamente quer dizer com isso, Gustavo?" Era a primeira vez que ela o chamava pelo primeiro nome, ele notou. "Você tem dívidas consideráveis, Yara, mais de R$180 mil. O rosto dela empalideceu levemente, mas sua postura continuou ereta. "Você me investigou. Tenho uma filha para proteger. E descobrir que tenho problemas financeiros me torna uma ameaça?" "Não é só isso", Gustavo continuou.
Você deixou de mencionar que tem alguma condição médica, algo suficientemente sério para justificar licenças recorrentes no seu antigo emprego. Yara respirou fundo, como quem reúne forças. Entendo sua preocupação. E sim, deveria ter mencionado isso antes, mas não era relevante para minha capacidade de realizar o trabalho. É relevante quando você se torna tão importante para minha filha. Se você está doente, tenho anemia falciforme. Ela interrompeu abruptamente, uma forma particularmente complicada da doença que se agravou nos últimos anos. Requer tratamentos caros, transfusões periódicas, medicações contínuas, daí as dívidas. Gustavo processou a informação lentamente. A anemia falciforme não é uma doença genética que geralmente se manifesta na infância? Na maioria dos casos, sim, mas existem variantes que podem permanecer relativamente assintomáticas até a idade adulta. Tive a sorte ou o azar de descobrir a minha tardiamente, quando já havia alguns danos nos órgãos. E é grave? Um sorriso triste desenhou-se nos lábios de Yara. Suficientemente grave para drenar minhas economias nos últimos anos. Não tenho plano de saúde que cubra todos os tratamentos necessários. Por que não contou isso antes? Porque não queria sua pena, Gustavo. Nem queria parecer uma oportunista aproveitando a conexão com Renata para conseguir ajuda financeira. Um silêncio pesado caiu entre eles. Lá fora, a chuva continuava a cair, criando uma cortina d'água que isolava a casa do resto do mundo. Olha, Yara falou finalmente, entendo suas suspeitas. No seu lugar, eu também investigaria. Então, vamos resolver isso de uma vez. Ela pegou sua bolsa, retirando um pequeno envelope. Aqui estão meus exames recentes, receitas médicas, comprovantes de tratamentos. Não tenho nada a esconder. Gustavo não pegou os documentos. Não é necessário. É sim, ela insistiu colocando o envelope na mesa. E mais, se prefere que eu me afaste, entenderei perfeitamente. Posso recomendar outra pessoa para cuidar da casa, alguém sem complicações. Você faria isso? Gustavo perguntou genuinamente surpreso. Depois de todo o vínculo com Luísa? Se for o melhor para ela, sim. E quanto ao pacto com Renata? Cuidar do que ela tinha de mais precioso? Algumas promessas precisam ser quebradas quando a realidade muda. Yara respondeu com dignidade. Não posso cumprir um juramento de adolescência às custas da tranquilidade da filha dela. Naquele momento, Gustavo viu além da faxineira, além da amiga de infância de sua esposa, além da mulher doente com dívidas. Viu alguém com uma integridade que se tornava cada vez mais rara em seu mundo. Luísa ficaria arrasada se você fosse embora, ele admitiu finalmente. Eu também. Yara o encarou com surpresa. Mesmo sabendo de tudo isso? Talvez especialmente por saber de tudo isso. Antes que Yara pudesse responder, ouviram Luísa descendo as escadas. A menina entrou na cozinha de pijama, cabelos molhados do banho. Sobre o que vocês estão conversando? Ela perguntou, olhando de um para o outro. Estávamos falando sobre alguns problemas. De adultos. Gustavo respondeu vagamente. Tipo o quê? A curiosidade infantil persistiu. Gustavo e Yara trocaram olhares. Ele assentiu levemente, autorizando a verdade. Luísa, Yara começou gentilmente. Sabe quando você fica doente e precisa tomar remédios? Eu tenho uma doença que precisa de remédios o tempo todo. Os olhos da menina se arregalaram. Você está doente? É grave. É uma condição que preciso controlar. Às vezes me sinto muito cansada. Outras vezes preciso ir ao hospital. Vai ficar tudo bem? A voz de Luísa tremeu ligeiramente. Se eu me cuidar direitinho, sim, Yara respondeu, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Mas os remédios são muito caros e isso tem me causado algumas dificuldades. Luísa processou a informação com seriedade surpreendente para sua idade. Papai pode ajudar. Ele tem muito dinheiro. Gustavo sentiu um calor no rosto. Luísa, não é tão simples. Por que não? A menina questionou com a lógica implacável das crianças. Você sempre diz que dinheiro existe para resolver problemas. A Yara tem um problema. Você tem dinheiro. Faz sentido. Yara sorriu,
apesar da situação desconfortável. Sua filha tem uma visão muito pragmática da vida. Ela puxou isso da mãe, Gustavo respondeu, sentindo-se encurralado pela lógica infantil. Luísa, assuntos financeiros. São complicados entre adultos. Yara tem seu orgulho, sua independência. Mas ela ajuda a gente, Luísa insistiu. Não é justo a gente não ajudar ela. Um silêncio reflexivo caiu sobre a cozinha. Finalmente, Gustavo olhou para Yara. Ela está certa, sabia? Não seria justo. Gustavo, não quero sua caridade. Yara respondeu com firmeza. Não seria caridade, ele corrigiu. Seria um investimento. Investimento em quê, exatamente? Na saúde da minha filha, Gustavo respondeu simplesmente. Luísa está mais feliz e equilibrada desde que você chegou. Você trouxe de volta partes da mãe dela que estavam perdidas. Isso não tem preço. Você está propondo pagar minhas dívidas médicas como um bônus trabalhista? Yara perguntou incrédula. Estou propondo um acordo, Gustavo esclareceu. Você continua conosco, ajudando Luísa a processar o luto e conhecer a mãe que perdeu. Em troca, cuido para que você tenha o tratamento médico adequado e resolvo suas pendências financeiras. Isso é absurdo. Yara balançou a cabeça. Não posso aceitar. Por que não? Luísa interveio. É uma troca justa. A mamãe iria querer que você ficasse boa. A menção a Renata atingiu Yara visivelmente. Seus olhos se umedeceram. Seu pai está oferecendo muito mais do que mereço, Luísa. Se for pela... Luísa, Gustavo acrescentou, sabendo que tocava no ponto certo. Considere como parte daquela promessa que você e Renata fizeram. Você só poderá cuidar do tesouro dela se estiver saudável. Yara ficou em silêncio, claramente dividida. Posso aceitar com uma condição, ela finalmente falou. Qual? Que não seja tratada apenas como funcionária quando se trata de Luísa. Quero ser consultada sobre decisões que a afetam. Quero ser uma parceira na educação dela, não apenas alguém que limpa a casa e conta histórias. A condição surpreendeu Gustavo. Não era dinheiro nem benefícios que ela pedia, mas um lugar de influência na vida de sua filha. Por um momento, sentiu um instinto protetor se rebelar contra a ideia, mas então olhou para Luísa, que observava a conversa com olhos atentos, e lembrou-se de como ela florescera nas últimas semanas. Aceito, ele respondeu finalmente. Parceiros na criação de Luísa. Esticou a mão para selar o acordo, que Yara apertou após um momento de hesitação. Luísa, satisfeita com o desfecho, abraçou os dois adultos ao mesmo tempo. Agora somos tipo uma família, né? A menina comentou inocentemente. Gustavo e Yara se entreolharam por cima da cabeça de Luísa, ambos desviando rapidamente o olhar ao perceberem algo inesperado nos olhos um do outro. Algo parecido com uma família, Yara respondeu com cuidado. Pessoas que se importam umas com as outras. E que tal comemorarmos com um sorvete? Gustavo sugeriu, quebrando o momento de tensão. De pistache, Luísa exclamou. Era o favorito da mamãe, a Yara me contou. De pistache será, Gustavo concordou, sentindo um estranho alívio. Como se, ao aceitar Yara com todos os seus segredos e complicações, tivesse finalmente encontrado um caminho para seguir em frente. O que ele não sabia, enquanto preparava as taças de sorvete, era que o acordo recém-firmado seria testado muito mais cedo e de forma muito mais dramática do que qualquer um deles poderia imaginar. Uma semana depois do acordo entre Gustavo e Yara, a rotina na mansão dos Almeida fluía com uma harmonia que parecia quase miraculosa. Yara realizava as tarefas domésticas, mas seu papel havia se expandido sutilmente. Agora participava das reuniões escolares e ajudava Luísa com o dever de casa. Gustavo cumpriu sua parte do acordo com eficiência empresarial. Sua equipe jurídica negociava as dívidas de Yara, enquanto um convênio médico privado fora providenciado. A primeira consulta com um renomado hematologista estava marcada para a semana seguinte. Naquela manhã de sábado, o sol de primavera iluminava a cozinha onde Luísa e Yara preparavam panquecas. A menina misturava a massa com concentração absoluta, a língua presa entre os dentes, exatamente como Renata fazia quando se concentrava. Sua mãe adorava cozinhar nos fins de semana, comentou Yara,
observando a destreza surpreendente de Luísa. É mesmo? Mas ela sempre dizia que odiava cozinhar. Luísa respondeu confusa. Ah, isso foi depois. Na adolescência, ela dizia que seria chefe de cozinha. Chegou a fazer um curso básico de culinária no centro comunitário. Mas ela se formou em arquitetura. Luísa franziu o senho, porque era mais prático, oferecia mais oportunidades. Mas a paixão secreta dela sempre foi a gastronomia. Gustavo, que entrava na cozinha naquele momento, parou ao ouvir a conversa. Mais uma faceta de Renata que desconhecia completamente. Bom dia, ele cumprimentou aceitando o beijo de Luísa. Panquecas? Receita especial da vovó Maria José, mãe da Yara e tia postiça da mamãe. Luísa explicou com entusiasmo. O café da manhã transcorreu com mais histórias sobre Renata. Travessuras de infância, sonhos de adolescência, pequenos detalhes que faziam Luísa rir e Gustavo se perguntar quantas versões de sua esposa haviam existido. Foi quando estavam terminando as panquecas que Yara subitamente empalideceu. A xícara que segurava escorregou de seus dedos, espatifando-se no chão. Yara! Luísa chamou alarmada. A mulher tentou responder, mas suas palavras saíram arrastadas. Ela tentou se levantar, mas suas pernas cederam. Gustavo mal teve tempo de ampará-la antes que desabasse. Yara! Ele gritou, sustentando-a. O que está acontecendo? Consegue me ouvir? Ela piscou lentamente, seus olhos desfocados. Desculpe, murmurou antes de perder a consciência. Papai, o que está acontecendo? Luísa perguntou em pânico, lágrimas já se formando. Ela está tendo uma crise, Gustavo explicou, carregando Yara até o sofá. Vou chamar uma ambulância. Não, a ambulância vai demorar. Luísa surpreendeu com sua lucidez. Leva ela no seu carro, é mais rápido. Minutos depois estavam no Mercedes rumo ao hospital Albert Einstein. Yara, semiconsciente no banco traseiro, murmurava palavras incompreensíveis enquanto Luísa segurava sua mão. Vai ficar tudo bem, filha, Gustavo repetia. Yara é forte, ela vai ficar bem. Ela não pode ir embora igual a mamãe, Luísa soluçou. Não quero perder outra mãe. Na chegada ao hospital, a equipe de emergência agiu com rapidez. O nome Almeida abriu portas e em minutos Yara estava sendo atendida. Senhor Almeida? Uma médica de meia-idade aproximou-se. Sou a doutora Camila Prado, hematologista. Como ela está? Gustavo perguntou. Estabilizada, mas a situação é delicada. A senhora Oliveira está sofrendo uma crise vaso-oclusiva severa, complicação da anemia falciforme. As células sanguíneas anormais estão bloqueando a circulação para órgãos vitais. É grave? A pergunta saiu como um sussurro. Bastante, especialmente porque ela abandonou parte do tratamento há alguns meses, provavelmente devido aos custos. Gustavo sentiu uma onda de culpa. Qual é o tratamento? Hidratação intravenosa, analgésicos potentes e oxigenoterapia. Mas ela precisará de transfusões sanguíneas e medicação específica para evitar novas crises. O tratamento é caro e prolongado. Dinheiro não é problema, Gustavo afirmou. Faça tudo o que for necessário. Papai, Luísa puxou sua manga. Posso ver a Yara? A médica hesitou. Ela está sedada e passará por mais exames. Talvez amanhã seja mais apropriado. Por favor, Luísa implorou. Só um minutinho, preciso falar uma coisa para ela. A médica reconsiderou. Apenas 5 minutos. Gustavo e Luísa foram conduzidos a uma sala de tratamento. Yara estava conectada a diversos aparelhos, sua pele normalmente morena, agora acinzentada. Luísa aproximou-se cautelosamente. Oi, Yara, ela sussurrou, segurando sua mão. Não sei se você pode me ouvir, mas quero que saiba que estamos aqui, eu e o papai, e vamos cuidar de você igual você cuida da gente. Você prometeu contar mais histórias da mamãe. Luísa continuou. Então você tem que ficar boa, tá? Porque eu preciso saber de tudo. E porque você é importante pra gente. Muito importante. Durante os dias seguintes, Gustavo e Luísa estabeleceram uma rotina ao redor do hospital. Pela manhã, ele levava a filha à escola e seguia para o Einstein, trabalhando remotamente na suíte hospitalar.
À tarde buscava Luísa, e juntos liam para Yara semiconsciente. Foi no quarto dia, quando Luísa havia saído com a psicóloga do hospital, que Yara finalmente despertou completamente. Seus olhos encontraram Gustavo trabalhando em seu laptop. Parece que sobrevivi, ela murmurou com voz rouca. Gustavo largou o computador, aproximando-se. Como se sente? Como se tivesse sido atropelada por um ônibus. Ela tentou sorrir. Quanto tempo estou aqui? 4 dias. Luísa está bem. Assustada, mas lidando melhor do que esperava. A médica disse que você abandonou parte do tratamento, Gustavo comentou. Tive que escolher entre pagar o aluguel e comprar os medicamentos mais caros. Você não vai mais precisar fazer esse tipo de escolha, ele disse. Seu tratamento está completamente coberto agora. Obrigada, Yara respondeu. Vou ressarci-lo quando puder. Não seja ridícula. Não é ridículo querer manter minha dignidade. Conversaremos sobre isso quando você estiver recuperada. Yara assentiu, parecendo exausta. Gustavo, há algo que preciso te contar. Algo que deveria ter dito desde o início. Ele sentiu um aperto no peito. O quê? Sobre Renata e eu. A história não é exatamente como contei. A separação entre nós. Não foi a sua família que forçou Renata a se afastar de mim. Fui eu quem desapareceu. Gustavo sentou-se lentamente na cadeira ao lado da cama. Continue. Quando Renata começou a namorar você, ela me apresentou. Lembra? Um almoço rápido perto da USP. A memória voltou vagamente. Uma amiga tímida de Renata em um encontro breve. Depois daquele dia, sua mãe me procurou. Minha mãe? Gustavo repetiu, incrédulo. Ela foi clara. Disse que Renata tinha potencial, mas que eu seria um lembrete constante de um passado que ela precisava superar. E você simplesmente obedeceu? A voz de Gustavo transbordava incredulidade. Não foi tão simples, Yara rebateu. Observei como Renata mudava perto da sua família, como se esforçava para se encaixar, para falar sem o sotaque da periferia, para usar os talheres certos. Era como ver alguém construindo uma nova versão de si mesma. Percebi que eu era um tijolo que não se encaixava naquela construção. E pior, minha presença fazia com que sua família a tratasse diferente. Alguns comentários, olhares. Renata fingia não notar, mas eu via como aquilo a machucava. Então você se afastou para protegê-la, Gustavo concluiu. Mudei de número, de endereço, deixei apenas um bilhete. Foi cruel, mas achei que um corte limpo seria menos doloroso. Por que não me contou isso antes? Porque me envergonho dessa decisão até hoje. E porque não queria que você soubesse o quanto sua família foi capaz de ser cruel com alguém por ter nascido no lugar errado. Gustavo levantou-se, caminhando até a janela. Minha mãe nunca mencionou isso. É claro que não, Yara respondeu. Algumas ações são difíceis de justificar. Um silêncio pesado estabeleceu-se entre eles. Quando Gustavo finalmente se virou, seu rosto mostrava uma mistura de emoções, raiva, tristeza, culpa e gratidão. Você sacrificou sua amizade mais preciosa para que Renata pudesse ter a vida que acreditava querer, ele falou, a voz embargada. E agora está aqui, cumprindo uma promessa para uma amiga que você mesma escolheu deixar. A vida raramente segue um caminho linear, Yara respondeu. Às vezes precisamos dar um passo para trás para permitir que outros avancem. Renata sabia sobre o envolvimento da minha mãe? Nunca conversamos sobre isso, mas Renata era inteligente. Acho que no fundo ela entendeu. Gustavo absorveu o peso de tudo aquilo. Sua família havia manipulado as circunstâncias, eliminando o que consideravam inapropriado no passado de Renata. E ele, cego pelo privilégio, nunca questionara o processo pelo qual sua esposa passara. Ela era feliz? A pergunta escapou. Comigo, com a vida que construímos? Acho que sim. Diferente, transformada, mas feliz à sua maneira. E o nascimento de Luísa trouxe uma alegria que vi claramente mesmo à distância. Antes que Gustavo pudesse responder, a porta se abriu e Luísa entrou correndo, os olhos iluminando-se ao ver Yara acordada. Yara, você acordou!
A menina exclamou. Estava com tanto medo. Ei, pequena, Yara sorriu estendendo a mão. Não se livra de mim tão fácil. Promete? Luísa perguntou, a insegurança transparecendo. Prometo, Yara respondeu, segurando sua mão. Ainda temos muitas histórias pela frente. Gustavo observou a interação, seu coração pesado com as revelações, mas também estranhamente leve. A verdade, por mais dolorosa, trazia uma clareza reconfortante. Agora entendia melhor não apenas Renata e Yara, mas também o papel que sua própria família, que ele mesmo, tivera naquela situação complexa. Enquanto Luísa tagarelava animadamente, Gustavo tomou uma decisão silenciosa. Era hora de quebrar o ciclo de preconceitos e expectativas sufocantes que sua família perpetuava, por Luísa, por Renata e por si mesmo. O outono pintava São Paulo com tons dourados quando Yara finalmente recebeu alta do hospital. Após 2 semanas de internação e um tratamento intensivo, seus médicos consideraram seguro que continuasse a recuperação em casa, desde que seguisse rigorosamente as recomendações médicas. Em casa, no entanto, não significava seu pequeno apartamento no Ipiranga. Gustavo havia preparado o quarto de hóspedes da mansão para recebê-la. Não é necessário, ela protestou. Posso me cuidar sozinha. Tenho certeza que pode, Gustavo respondeu. Mas Luísa ficaria arrasada se você não ficasse conosco. E, francamente, eu também. O que Gustavo não mencionou foi que já havia encerrado o contrato de aluguel de Yara. O apartamento, um cubículo no quarto andar sem elevador com infiltrações, era simplesmente inadequado para sua recuperação. Quando o carro parou na mansão, Luísa já esperava na porta, segurando um cartaz colorido. Bem-vinda para casa, Yara, decorado com flores e corações. Surpresa! A menina gritou. Eu decorei seu quarto com fotos da mamãe. Yara sentiu as lágrimas brotarem. Obrigada, pequena. É o melhor presente que poderia receber. O quarto havia sido transformado. As paredes exibiam um tom suave de verde-água, a cor favorita de Renata. Numa parede inteira, um mural de fotografias criava uma cronologia visual da vida de Renata, das brincadeiras em Paraisópolis até os momentos com a família. Enquanto Yara se adaptava, Gustavo voltou parcialmente à rotina de trabalho. Luísa retornou à escola, agora com renovada alegria. As tardes eram dedicadas a sessões de leitura no quarto de Yara. Numa dessas tardes, Gustavo chegou mais cedo e encontrou Luísa e Yara no jardim. A menina lia em voz alta um livro sobre constelações. E a ursa maior é chamada assim porque parece um urso grande no céu, Luísa explicava. Para mim sempre pareceu mais uma panela, Yara comentou sorrindo. Uma panela? Luísa riu. Isso é muito esquisito. Diferentes culturas veem diferentes formas nas mesmas estrelas, Gustavo interveio. Os gregos viam um urso, os chineses um carro, os indígenas brasileiros uma anta. E a Yara vê uma panela. Luísa concluiu rindo. Foi um momento simples, mas que atingiu Gustavo com força inesperada. Havia uma naturalidade naquela cena que parecia preencher um vazio que ele nem sabia existir. Tenho uma surpresa para vocês, ele anunciou. Que tal um passeio neste fim de semana? Para onde? Luísa perguntou entusiasmada. Gustavo olhou para Yara. Para Paraisópolis. O silêncio que seguiu foi carregado de significado. Por quê? Yara finalmente perguntou. Porque é hora de Luísa conhecer de onde sua mãe veio, as ruas onde brincou, a escola onde estudou, as pessoas que fizeram parte da vida dela. Paraisópolis? Luísa repetiu. É onde a mamãe morava antes? Sim, é uma comunidade aqui em São Paulo, Gustavo explicou. Um lugar muito diferente de onde moramos, mas que faz parte da história da sua mãe. Luísa considerou a ideia com seriedade. Podemos ir na casa onde ela morava e na escola dela. Se a Yara nos guiar, sim. Yara demorou para responder. O prédio onde morávamos foi demolido, mas posso mostrar os lugares importantes. Na manhã de sábado, Gustavo surpreendeu a ambas aparecendo com um Hyundai HB20 alugado.
Chamamos menos atenção assim, ele explicou, e podemos estacionar mais facilmente. A viagem até Paraisópolis levou apenas 20 minutos, uma distância geográfica curta que escondia um abismo social profundo. Ali começam as fronteiras da comunidade, Yara indicou. Quando éramos crianças, isso tudo era muito mais desorganizado. Luísa observava tudo com olhos arregalados, os prédios apertados, as ruas estreitas com comércio vibrante, as pessoas transitando entre barracas. Gustavo absorvia cada detalhe. Como empresário imobiliário, conhecia Paraisópolis nos mapas, mas nunca havia visitado o local. A vitalidade o surpreendeu. As cores vivas, a música, o cheiro de comida sendo preparada. Seguindo as indicações de Yara, estacionaram próximo a uma praça. De lá, seguiram a pé por vielas que progressivamente se tornavam mais estreitas. Ali, Yara apontou para um terreno onde havia lojas. Era onde ficava nosso prédio, segundo andar, apartamento 204. Como era? Luísa perguntou. Pequeno, muito pequeno. Yara sorriu. O quarto que você tem agora é maior que todo o nosso apartamento. Continuaram a caminhada, com Yara mostrando a escola onde estudaram, a biblioteca comunitária e a praça onde organizavam apresentações teatrais. Dona Yara, é você mesma? A exclamação veio de uma senhora idosa que varria a calçada de uma mercearia. Dona Zuleide! Yara abraçou a idosa. Quanto tempo? Anos, menina. Pensei que tinha esquecido. Da gente. Nunca, Yara garantiu, apresentando seus acompanhantes. Dona Zuleide, este é Gustavo Almeida e sua filha Luísa, a filha de Renata. Os olhos da idosa se arregalaram. Santa Nossa Senhora, os mesmos olhos verdes. É como ver um fantasminha da Renata menina. A senhora conheceu minha mãe? Luísa perguntou timidamente. Conhecer? Minha filha, eu praticamente ajudei a criar vocês duas. Cuidava delas quando as mães trabalhavam. 2 pestinhas, vou te contar. O encontro casual transformou-se numa parada prolongada na mercearia. Histórias fluíram, Renata organizando uma biblioteca comunitária, as 2 adolescentes ensaiando danças para festivais. Sua mãe tinha um talento especial para unir as pessoas, Dona Zuleide contou. Quando tinha algum problema na comunidade, era ela quem organizava reuniões, pensava em soluções. Ela continuou assim, Gustavo comentou. Era sempre ela quem resolvia conflitos, encontrava compromissos. Dona Zuleide o estudou com olhos perspicazes. Você é o marido rico que levou nossa Renata daqui. Sim, Gustavo admitiu. Sou eu. Ela foi feliz com você? Espero que sim, ele respondeu honestamente. Fizemos uma boa vida juntos, mas agora percebo que talvez tenha havido partes dela que nunca conheci completamente. A idosa assentiu. É por isso que estão aqui? Para conhecer essas partes? Exatamente por isso, Gustavo confirmou. A visita estendeu-se pelo dia. Antigos vizinhos, uma professora aposentada, o dono da padaria, cada um contribuindo para o quebra-cabeça de quem Renata realmente era. Quando voltaram ao carro, Luísa estava exausta, mas transformada pela experiência. Papai, ela chamou, podemos voltar outras vezes? Claro que sim, filha. E podemos trazer eles para nos visitar? A Dona Zuleide e os outros? Gustavo hesitou, imaginando a reação de sua mãe ao ver a mansão dos Almeida com moradores de Paraisópolis. Seria um prazer recebê-los em nossa casa, ele respondeu, encontrando o olhar surpreso de Yara pelo retrovisor. Nos meses seguintes, uma nova normalidade estabeleceu-se. Yara, recuperada, ocupava oficialmente a posição de governanta. Na prática, porém, seu papel ia muito além. Para Luísa, ela era confidente e figura materna. Para Gustavo, tornara-se uma parceira na criação da filha e, gradualmente, uma amiga cuja opinião ele valorizava. A relação entre eles evoluiu naturalmente. Começou com conversas noturnas após Luísa dormir. Discussões sobre educação que se transformavam em reflexões sobre vida e valores. Gustavo descobriu em Yara uma inteligência aguçada e uma perspectiva que complementava a sua. Foram essas diferenças de perspectiva que geraram o primeiro conflito, 4 meses depois.
Não acho apropriado, Gustavo argumentou. Luísa tem apenas 9 anos. É muito jovem para ser exposta a realidades tão duras. É exatamente por ser jovem que ela deve conhecer essas realidades, Yara rebateu. O projeto social em Paraisópolis não tem nada de inadequado para a idade dela. Você quer dizer que tem medo que ela se sinta culpada pelo privilégio que tem? Não coloque palavras na minha boca. Estou apenas traduzindo o que você realmente teme, Yara insistiu. Luísa não é frágil. Ela pode lidar com a verdade sobre o mundo. E talvez precise disso para entender quem sua mãe era. A menção a Renata alterou a dinâmica da discussão. Você está certa, Gustavo admitiu. Estou protegendo a mim mesmo tanto quanto a ela. Renata teria aprovado. Ela sempre quis que Luísa conhecesse ambos os mundos. A primeira visita de Luísa ao projeto social em Paraisópolis marcou o início de uma transformação mais profunda. A menina floresceu, organizando apresentações teatrais, exatamente como sua mãe fizera décadas antes. Foi após uma dessas visitas que Gustavo recebeu uma ligação que mudaria tudo. Gustavo, é Débora. Acabei de saber que você está levando Luísa para Paraisópolis. Perdeu o juízo? Sua mãe está tendo um ataque. Olá, Débora. Sim, Luísa está participando de um projeto social lá. É educativo e perfeitamente seguro. E o que vem depois? Visitas a presídios. O que aconteceu com você? Primeiro aquela faxineira misteriosa se mudando para sua casa. Agora isso. Yara não é uma faxineira misteriosa, Gustavo respondeu. Ela era a melhor amiga de Renata e agora é parte da nossa família. Parte da família? Você precisa de ajuda psiquiátrica. Essa mulher está manipulando você e Luísa. Chega, Débora, ele interrompeu. Não tolerarei que fale assim de Yara. Se não consegue respeitar minhas decisões, talvez seja melhor nos darmos um tempo. Sua mãe quer que vocês venham para o jantar de domingo, especialmente Luísa. Não iremos, Gustavo respondeu categoricamente. Como assim? É o aniversário de 70 anos dela. Mandaremos um presente, mas não colocarei Luísa ou Yara em uma situação onde serão julgadas ou menosprezadas. Você está escolhendo essa mulher em vez da sua própria mãe? A voz de Débora transbordava indignação. Estou escolhendo a felicidade da minha filha e o respeito à memória de minha esposa, Gustavo corrigiu. E sim, também estou escolhendo Yara, que mostrou mais compaixão que nossa família jamais demonstrou. Naquela noite, após colocar Luísa na cama, Gustavo encontrou Yara na varanda contemplando a cidade iluminada. Obrigada, ela quebrou o silêncio. Por me defender. Não estava apenas defendendo você, ele respondeu. Estava defendendo nós. A palavra pairou entre eles, carregada de significados. Nós, uma unidade, uma família reconstruída. Gustavo, Yara virou-se. Precisamos falar sobre o que está acontecendo entre nós. E o que está acontecendo? Ele perguntou, embora ambos soubessem a resposta. Algo que não planejamos, algo que talvez não devesse acontecer. Você se refere ao fato de que era a melhor amiga de Renata? Ou que tecnicamente trabalha para mim? Ambos, ela admitiu. E também o fato de que Luísa está finalmente encontrando equilíbrio. Complicar isso parece arriscado. Sabia que Luísa me perguntou por que eu olho para você do mesmo jeito que o príncipe olha para a princesa nos filmes? Yara corou. E o que você respondeu? A verdade, que às vezes, quando menos esperamos, encontramos alguém que traz luz de volta para a nossa vida. Gustavo, estou apaixonado por você, Yara. Ele declarou simplesmente. Não planejei, não procurei, mas é a verdade. Tenho medo, ela confessou. Medo de que isso seja apenas gratidão, medo do que Luísa pensaria, medo de estar traindo Renata de alguma forma. Renata nos uniu. Mesmo não estando aqui, foi ela quem nos trouxe a esse momento. Ela me odiaria. Yara sorriu tristemente. Se soubesse que me apaixonei pelo marido dela. Ou talvez ela ficaria feliz em saber que as duas pessoas que mais amavam Luísa encontraram um ao outro. Eu acho que a mamãe ia gostar. Ambos se viraram para encontrar Luísa parada na porta, abraçando seu coelho de pelúcia. Luísa! Gustavo exclamou. Há quanto tempo você está aí? Só um pouquinho, a menina respondeu.
Tive um pesadelo. Sonhei que a Yara ia embora, igual a mamãe. Foi, ela explicou. Mas e se vocês começarem a namorar e depois brigarem? Aí você vai ter que ir embora. A perspicácia da observação pegou ambos de surpresa. É isso que te preocupa? Que a Yara e eu possamos ter sentimentos um pelo outro? Luísa assentiu. Tia Débora falou que seria uma traição com a mamãe. Luísa, Yara perguntou gentilmente, o que você acha? Você acha que seria uma traição? A menina refletiu profundamente. No começo, eu achava que sim. Porque se o papai amasse outra pessoa, talvez esquecesse da mamãe. E agora? Gustavo perguntou. Agora eu acho que não, porque a Yara não quer que a gente esqueça da mamãe. Ela sempre conta histórias dela, mostra fotos, faz a gente lembrar. E também, a menina continuou, a mamãe sempre dizia que quanto mais amor, melhor. Quando eu perguntei se ela ia me amar menos quando o bebê nascesse. Gustavo sentiu uma pontada ao lembrar da gravidez interrompida junto com a vida de Renata. Ela disse que o coração é como uma casa mágica que sempre pode construir mais quartos para amar mais pessoas. Então acho que a mamãe ia entender, especialmente porque é a Yara que era a melhor amiga dela. Finalmente Luísa bocejou. Posso dormir com vocês hoje? Claro que pode. Gustavo respondeu, pegando-a no colo. Enquanto caminhavam, Luísa murmurou. Ia ser legal ter a Yara aqui sempre, como uma segunda mãe. Os olhares de Gustavo e Yara se encontraram, uma promessa silenciosa passando entre eles. Semanas depois, Gustavo reuniu Yara e Luísa na sala. Tenho uma proposta, ele anunciou. Quero criar uma fundação em nome da sua mãe, uma organização que ajudaria crianças de comunidades como Paraisópolis. Os olhos de Luísa se iluminaram. Como um presente para a mamãe. Exatamente. E quero chamá-la de Fundação Renata Santos Almeida. Yara arfou ao ouvir o nome completo, com o sobrenome de solteira que Renata havia abandonado. Isso é perfeito, ela respondeu com voz embargada. E gostaria que você, Yara, fosse a diretora da fundação. Eu? Yara balançou a cabeça. Mas não tenho experiência administrativa. Tem todo o conhecimento humano necessário, Gustavo rebateu. O resto se aprende. E eu estarei ao seu lado. O projeto da fundação tornou-se o catalisador para a transformação definitiva entre eles. Trabalhando juntos, fortaleceram uma parceria que transcendia rótulos simples, como amizade ou romance. O primeiro beijo aconteceu naturalmente, numa noite de trabalho. O relacionamento evoluiu com a aprovação de Luísa e a desaprovação da família Almeida. Mas pela primeira vez, Gustavo descobriu que a opinião de sua família pesava menos que sua própria felicidade. 3 anos depois. Você está nervoso? Luísa, agora com 12 anos, ajustava a gravata do pai. Um pouco, Gustavo admitiu. É um grande passo. Vocês já vivem praticamente casados há anos, a pré-adolescente comentou. É só um papel. Não é só um papel, Luísa. É um compromisso, uma promessa pública. A cerimônia foi íntima, realizada no jardim da mansão. Não havia ninguém da família Almeida, exceto um tio distante. Em compensação, quase metade de Paraisópolis parecia ter vindo. Dona Zuleide, antigos vizinhos, crianças da fundação. Quando Yara caminhou pelo jardim em vestido creme, Gustavo sentiu uma certeza que nunca experimentara antes. Ao seu lado, Luísa segurava um pequeno retrato de Renata. Quando chegou o momento dos votos, Yara falou diretamente para o retrato. Renata, nunca imaginei estar aqui, ela começou emocionada. Não planejei me apaixonar pelo homem que você amou, nem ser uma segunda mãe para sua filha. Prometo honrar sua memória todos os dias, manter você viva nas histórias e amar sua família com todo o meu coração. Gustavo, emocionado demais, falou de improviso. Yara, você me ensinou que o amor não é um recurso finito, que podemos honrar o passado enquanto construímos um futuro. Você trouxe luz quando havia apenas sombras e me mostrou partes de Renata que eu nunca conheci. Quando foram declarados marido e mulher, Luísa foi a primeira a abraçá-los, formando um círculo que parecia incluir também a presença invisível de Renata.
A Fundação Renata Santos Almeida prosperou nos anos seguintes. Luísa, à medida que amadurecia, envolvia-se cada vez mais com os projetos. Em seu aniversário de 16 anos, ela surpreendeu Gustavo e Yara durante o jantar. Decidi o que quero fazer depois do colégio, ela declarou. Vou estudar serviço social e trabalhar na fundação. Quero expandir nossos projetos para outras comunidades. Sua mãe ficaria incrivelmente orgulhosa, Yara comentou. Minhas duas mães ficariam, Luísa corrigiu com um sorriso. Uma no céu e outra aqui. Naquela noite, Gustavo encontrou Yara no terraço. Somos abençoados, não somos? Ele comentou abraçando-a. De todas as formas possíveis, ela concordou. Quem diria que uma faxineira enfrentando uma menina zangada resultaria em tudo isso? Não foi coincidência, Gustavo refletiu. De alguma forma, Renata nos uniu. Para cuidarmos do seu maior tesouro, Yara completou. E para encontrarmos um ao outro no processo. O casal permaneceu em silêncio contemplativo, observando a cidade que abrigava tantas histórias entrelaçadas, de perda e recuperação, de divisões sociais e pontes construídas, de uma família desfeita e depois recomposta. A lua iluminava São Paulo, do Morumbi às vielas de Paraisópolis, lembrando-os que, às vezes, as distâncias mais intransponíveis podem ser vencidas pelo mais poderoso dos sentimentos, o amor.